Você sabia que a autoestima é um dos problemas que nós temos mais dificuldades em tratar? Porque ela tem tudo a ver com toda uma construção do ser humano ao longo dos anos. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Venha conferir. A gente fala muito de autoestima, autoconhecimento e às vezes as pessoas dizem umas frases até, como é que eu diria, de efeito. Ame-se, cuide de você mesmo, dê esse valor, como uma mágica eu pudesse de repente dizer, pronto, agora eu me amo. Porque a falta de autoestima, que eu já falei no vídeo passado, que gera insegurança, gera ciúmes tóxicos das pessoas com quem nós estamos nos relacionando, às vezes até ciúme do próprio filho. Quando a mãe tem criança, ela sente ciúme dessa criança porque o marido que antigamente, ou o parceiro ou a parceira, que antigamente trazia presentes para você, agora traz para a criança recém-nascida. Enfim, tudo isso é gerado por uma insegurança de você não se sentir amada ou de as pessoas deixarem de lhe amar. Por sua vez, é causada pela falta de autoestima. O que é autoestima? É eu não me considerar válida ou valorosa o suficiente para ser amada. As pessoas que têm falta de autoestima, elas acham que são um lixo. Por isso, primeiro, elas vivem com máscaras para poder fingir que são o que não são, para poder serem amadas. Essas pessoas nunca têm coragem de dizer não para não ser detestada. E essas pessoas não acreditam que podem ser amadas pelo que elas são. Por isso que se fala sobre autoconhecimento. Agora, vamos falar um pouco sobre o que é que causa a falta de autoestima. Primeiro, são as frases que nós chamamos de redutoras, que são sentenças que são lançadas sobre nós desde nosso nascimento, desde a nossa infância. Então, se você foi uma criança que foi tratada pelos pais ou pelos cuidadores, sempre com xingamento, você é uma burra, você não sabe de nada. Eu fico impressionado como é que um pai ou uma mãe tem coragem de chamar uma criança de 4 anos de safada. Sua safada, você não vale nada. Como que uma criança de 4 anos não vale nada? Por exemplo, a famosa frase, e quando a mãe bate, diz, engula o choro. Essa frase é terrível, porque além de estar doendo, e eu vou confessar a vocês uma coisa muito pessoal, eu fazia isso com as minhas filhas quando pequenas, mas eu já pedi perdão, tá? Então, ela já deve ter trabalhado isso em terapia. Porque, ó, engolir o choro. Além de estar doendo, você ainda quer que a criança engula o choro. E isso, eu nunca fui machista, então eu nunca disse isso só para minhas filhas. Eu dizia para o meu filho, o homem também. Mas muitos pais dizem para o filho, homem, você é macho, não vai chorar. Às vezes a criança se feriu, tá todo ralado, é um homem, e você diz assim, engula o seu choro. O menino cresce sem conseguir mostrar as emoções dele. E aí, o xingamento, você é burro, você não vai dar pra nada. Então, quando você diz engula seu choro, você está lançando uma frase pra criança. Não mostre nunca seus sentimentos. Quando você diz você não vale nada, você está reduzindo. É o seguinte, você nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum. E eu gosto muito de filme, de seriado de época. E nos seriados de época a gente vê muito isso. Como os pais maltratavam e humilhavam os filhos, principalmente pais muito ricos, que acham que o filho é um vagabundo. Muitos pais riquíssimos, transformam seus filhos em vagabundos. O menino tem 1 milhão de herança, ele vai trabalhar pra quê? Enfim, já é outro assunto, né, que a gente tá falando, mas a falta de autoestima vem dos xingamentos, da maneira que você, às vezes, a superproteção, você superprotegeu o seu filho ou sua filha tanto que ele cresce achando que não vai conseguir fazer nada sem você. Qualquer coisinha que as crianças fazem, você pune qualquer coisa. Quando eu não tô dizendo quando merece, né, ser treinado, ter freios, ter limites, mas você pune. E às vezes você pune com palavras agressivas. E essas palavras ficam marcadas na memória. Então a criança se torna um adulto ou uma adulta dizendo, eu não valho nada, eu não tenho valor. Então eu tenho medo, ou xingamentos por causa da cor da pele, ou xingamentos por causa da beleza ou da feiura, que foi construindo dentro dessa pessoa interior uma insegurança e o medo de não ser amada. Então a falta de autoestima, como é que a gente... É muito difícil dizer como trata, mas por exemplo, uma das coisas que eu peço para minhas clientes fazerem, ou meus clientes, é, vamos fazer uma lista das suas qualidades? Eu quero 10 qualidades. Você sabia que nós só temos facilidade em escrever 10 defeitos? É muito difícil uma pessoa de prompto fazer
as 10 qualidades. Aí eu vou puxando, eu vou puxando, eu vou puxando. De repente, a pessoa diz, puxa, eu não sabia que eu tinha isso tudo. Tem todo um processo. Sabe por quê? Eu quero que você faça um teste. Quando você for numa reunião, você elogia o cabelo de alguém. Ai, seu cabelo tá tão bonito hoje. Olha, invariavelmente a pessoa diz assim, é mesmo? Tá tão sujo. Nossa, ele tá tão oleoso, eu nem lavei hoje, tá tão seco. Ai, eu nem ajeitei ele hoje. A pessoa não sabe. A pessoa que tem falta de autoestima não sabe simplesmente dizer obrigada. Ah, eu não quero saber se teu cabelo tá oleoso, seco, se você lavou ontem, hoje, à noite. Tá bonito. Ponto final. Ah, essa blusa tá tão bonita e foi tão barata, comprei na JP, que é a José Paulino, que é uma rua maravilhosa que tem aqui em São Paulo, que os preços são baixíssimos. Então, a pessoa vai logo dizendo onde comprou, mas não quero saber onde você comprou. E nem quero saber se é... Ai, ela é tão velhinha, tá bonita. Aceite o elogio, mas as pessoas que não têm autoestima o suficiente para achar que está usando uma blusa bonita, não conseguem receber um elogio sem desvalorizar a blusa, sem desvalorizar o vestido, a camisa, a calça, o sapato. Teu sapato tá lindo. Ih, tão velhinho. Mas tá bonito. Diga simplesmente obrigada. Mas quem não tem autoestima não consegue dizer obrigada ou obrigado a um elogio. Então a gente precisa trabalhar, romper o padrão, aquilo que o seu pai precisa se despedir do seu pai e da sua mãe. Dizer, olha, até agora você escreveu a minha história, mas eu vou escrever a minha história. Eu vou ver quem eu sou, quem é você. Pense nisso, pense nas suas qualidades, pense nos seus defeitos. Às vezes os defeitos têm a ver com as qualidades. E a gente vai ver isso quando a gente estudar sobre como é que a gente lida com as nossas sombras. Porque, queridos, nós não somos perfeitos. Todos nós temos luzes e sombras. E a gente vai ver isso no próximo vídeo. Como é que eu posso cuidar da minha sombra? Como é que a pessoa madura, segundo Jung, é aquela que consegue se confrontar com seus defeitos e trazê-los à tona de uma maneira criativa. E a gente vai ver isso em um dos vídeos que estão para vir aí pela frente, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva nesse canal, porque todas as vezes que a gente tiver uma novidade, ele vai direto para você. E vou te pedir um grande favor. Manda esse vídeo para o maior número de pessoas que você conseguir, tá bom?